Olá, meu nome é Mariana Campos, eu sou diretora e roteirista de audiovisual. Eu estou aqui para compartilhar com vocês como que se dá o processo de criação de uma obra audiovisual. Mas o que é audiovisual? Audiovisual é toda forma de comunicação que combina som e imagem. Então, por exemplo, um filme é audiovisual, uma novela, um programa de TV. E eu vou compartilhar com vocês todas as etapas, desde o momento que a gente tem uma ideia e quando essa ideia se transforma num produto que vai para a tela de cinema ou para a tela da TV. Então, vamos lá? Bem, tudo começa a partir de uma ideia. E essa ideia, ela pode surgir de diversas formas. Pode ser através da leitura de um livro, de um poema, um filme pode te inspirar. E essa ideia, ela pode ser transformada tanto numa narrativa de ficção quanto de documentário. E o que significa cada uma delas? A ficção é a criação do imaginário, é aquilo que pertence à imaginação, é uma fantasia, uma invenção. Temos aqui alguns exemplos, como um filme, uma novela, uma série de TV. Já o documentário se caracteriza principalmente pelo compromisso da exploração da realidade. São filmes que se baseiam em fatos verídicos. Aqui, 2 exemplos de documentários que dirigi. O primeiro, Samba, 100 anos de resistência, e Tia Ciata, que dirigi em 2017. A segunda etapa é a pesquisa. É uma etapa fundamental, porque através dela você vai ficar a par do universo que você vai explorar. E ela é importante tanto para filmes de ficção quanto documentário. Por exemplo, eu realizei um documentário sobre a Tia Ciata, que foi uma mulher brasileira que viveu no século XIX e foi importantíssima para a nossa cultura. Foi na casa dela que surgiu o samba carioca. Então, eu tive inúmeras fontes de pesquisa para escrever sobre a história dela. Pesquisamos em livros, entrevistamos historiadores, familiares. Então, nesse processo, a gente foi colhendo elemento para construir uma narrativa sobre a história dela. Assim como também com ficção. Eu realizei um filme de ficção que conta a história de um menino que está no momento de contar para o pai que é homossexual. Isso é uma história de ficção. Mas teve todo um processo de pesquisa também. Nós entrevistamos, por exemplo, diversos jovens homossexuais que nos trouxeram relatos de como que foi contar para o pai ou para a mãe sobre sua sexualidade. Assistimos bastante filmes sobre a temática, lemos livros, artigos. Então, de fato, a pesquisa é importantíssima, porque é através dela que você vai reunir diversos elementos para construir a sua narrativa. Bem, uma vez que você tem uma pesquisa super consistente, você já pode iniciar a terceira etapa, que é a escrita do roteiro. No processo de escrita do roteiro, há algumas etapas. A primeira delas é o argumento. O argumento é um documento escrito em forma de prosa e o objetivo principal dele é você narrar toda a sua história, todo o enredo, tudo que vai acontecer na sua história, seja ficção ou documentário. A gente utiliza esse documento. Nele você vai responder algumas questões importantíssimas, como o que acontece na sua história, quem está envolvido na sua história, quais são os personagens, quando a sua história acontece, em que época, em que período, onde ela acontece, como ela acontece e por que ela acontece. Então, através desses questionamentos, você vai conseguindo reunir pontos fundamentais para contar a sua história. A segunda etapa é a escaleta. A escaleta é como se fosse o esqueleto da sua história. Nela, você vai narrar tudo o que acontece do início ao fim através de cenas. E o que é uma cena? Uma cena é uma ação que acontece dentro de um mesmo espaço no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, cena 1, cozinha, dia. Mariana faz um chá. O que eu trouxe de elementos aqui? Eu trouxe a localidade, que é na cozinha, o tempo, que é de dia, e a ação. Mariana faz um chá.
Então, a escaleta ela é importante para você ter uma primeira noção de como que a sua história vai ser construída, quais serão as cenas, em que sequência que elas vão vir. E é importante também saber que nesse momento não é necessário colocar diálogos ainda. Quando a gente fala, por exemplo, de filme de ficção, onde a gente coloca os diálogos que vão ser ditos por cada personagem, na escaleta ainda não é o momento. A escaleta é o momento mesmo só da gente entender quais são as cenas. E não necessariamente ela tem que ficar fechada naquele nosso primeiro documento. Se eu coloquei que a cena 1 vai ser tal coisa, não é que eu não possa modificar. Pode chegar em um determinado momento que você enxerga que de repente o filme ele não tem que começar com aquela cena que você descreveu ali. Você acha que a cena 1, de repente, ela tem que vir no final ou tem que vir no meio. Isso vai depender de como você for construindo as curvas da sua narrativa. Então, depois que a gente já tem o argumento, já entendemos que história a gente vai contar, vem a escaleta, já entendemos como que vai se dar cada ação, cada cena, em que momento, a gente parte para a escrita, de fato, do roteiro. E para exemplificar a estrutura de um roteiro, eu trouxe aqui como exemplo o roteiro do filme Minha História é Outra, um filme que dirigi em 2019. Podemos observar que no início da página tem uma numeração. Nesse caso aqui é a página 3. Logo abaixo vem o cabeçalho de cena, uma linha descrevendo o local e hora do dia da cena. INT é usado para ambiente interno e EXT para ambiente externo. Logo abaixo vem a ação, que é a descrição narrativa do que ocorre na cena. Nesse caso aqui, a ação é a seguinte: Niásia, vestida com um shortinho e um top, limpa a casa. Som de palmas e grito de Ariane sinalizam que ela está entrando em sua casa. Então, em seguida, a gente apresenta uma personagem que é a Ariane, vem aqui o nome dela. Ao lado tem esse parênteses escrito OS. OS significa off-screen, que é quando um personagem não está presente na tela, mas a sua fala sim. Então, aqui a gente ouve a voz da Ariane, mas não a vê. Aqui, a gente também pode utilizar a sigla VO, que significa Voice Over, que é quando a fala é de um narrador. Logo abaixo vem o diálogo e aí ocorre uma troca de diálogos entre elas. Em seguida vem a cena 12, com uma mudança de cenário, agora acontece na cozinha. Logo abaixo a ação, Niásia e Ariane preparam um pó descolorante. Embaixo o diálogo, a troca de diálogos entre elas. Agora a gente vai ver como que tudo isso que está no papel vai para a tela. Eu vou mostrar para vocês como que essa cena ficou com o filme pronto. E aí, amiga? Amiga, você é tão linda, sabia? Toda vez que eu te olho parece a primeira vez. Vem, entra aí. Caloirinha. É, mas esse daqui também tem uma textura diferente, né? O seu descolore por 20? Às vezes eu pego de 20, amiga, porque o outro descolore muito rápido e acaba deixando... Mas esse pelo menos também não machuca a cabeça, né? Pode jogar aqui? Pode. Vamos fazer uma mistura. Vamos, amiga. E aí, galera? Só os pão careca se retocando. Pega a raiz pretinha. Na verdade, a gente é loura natural, né? A gente pinta o cabelo de castanho às vezes. Só a máfia das pão careca. Ai, amiga, a gente é muito gata. Eu trouxe aqui como exemplo o roteiro do filme Tia Ciata. É importante dizer que o roteiro de documentário é um pouco mais flexível do que o roteiro de ficção. Cada profissional vai utilizar um modelo que se adequa melhor. A gente aqui utilizou um modelo de dividir o filme por blocos. Então a gente pode observar que o cabeçalho é o bloco 2, logo em seguida vem um assunto. Então aqui as entrevistadas deveriam falar o que elas conhecem sobre a Tia Ciata, quem foi a Tia Ciata, e falar também sobre as festas que aconteciam na casa dela.
Logo abaixo, a gente vem listando quais são as entrevistadas que vão falar nesse momento do filme. Então, tem a entrevistada 1, Nina Rosa, a entrevistada 2, Helena Teodoro, a entrevistada 3, Marina Iris, e a entrevistada 4, Grace Mary. Logo abaixo, vem as imagens de cobertura. Aqui, a gente já pode definir quais imagens que vão compor esse momento. Em paralelo às entrevistas, a gente também realizou gravações de uma roda de samba com a cantora Marina Iris e de uma roda de samba com as Mulheres de Pedra. Então definimos que essas imagens iriam compor o bloco 2. Existe também um outro tipo de formato de documentário, onde a gente pode dividir, fazer uma tabela, onde de um lado a gente tem vídeo e do outro a gente tem áudio. Do lado do vídeo, a gente vai narrar todas as imagens, desde o início até o fim. E ao lado do áudio, a gente vai colocar qual é o áudio que vai estar sendo dito no momento que aquela imagem está aparecendo. Então, esse tipo de estrutura também é comumente utilizado. Agora, nós vamos assistir como que ficou o bloco 2 do filme Tia Seata. Sei que Tia Seata foi mãe de santo, uma grande agitadora cultural, produtora de eventos, né? Assim, já naquele tempo, uma pessoa muito resistente no âmbito do samba, porque diziam que nas festas da Tia Seata, né, ela tinha que negociar com policiais, ou ela, ou, enfim, quem estivesse lá, mas ela tinha que negociar com a polícia para que a festa acontecesse. Iam pessoas importantes dentro da festa, pessoas influentes da política e tal, e era onde o povo se misturava por conta do evento musical e gastronômico que acontecia lá, né? Por que Tia Seata? Porque tia é a irmã da mãe e tem os mesmos poderes da mãe. Tia Seata vai caracterizar exatamente esse poder de mãe emprestada para filhos que não saíram do seu ventre. Ela abre a sua casa e ali as pessoas se encontram e resistem e dali, né, o samba começa a ganhar uma outra cara, né? Assim, começa, na verdade, a surgir o samba como esse samba que a gente conhece, que é o samba carioca. Meu pai dizia que as festas na casa de Tia Seata eram maravilhosas. Eu posso citar algumas que era forte na casa dela, que era a festa do dia da Oxum, né? E Cosme e Damião. Bem, após o fechamento do roteiro, quando a gente já entende que história a gente vai contar, como ela vai ser contada, se vai ser ficção, se vai ser documentário, onde ela vai ser ambientada, quais são os personagens envolvidos, quando a gente já tem tudo isso pronto, a gente pode partir para uma segunda etapa, que é a etapa de produção. Na fase de produção, outros profissionais começam a integrar a equipe. Mas antes de entendermos quem são eles, nós precisamos conhecer as etapas de produção. Eu vou apresentar aqui agora quais são elas. A pré-produção se caracteriza pelo processo prévio, como o próprio nome já diz. Nesta etapa, o objetivo é deixar tudo acertado para o momento da gravação, como, por exemplo, entender os custos orçamentários, definir a equipe e os departamentos, realizar uma pesquisa de locação, que é o ambiente onde a gravação será realizada, seleção de elenco, que são os atores, em caso de documentário, a escolha dos entrevistados, dos personagens, assim como também o desenvolvimento da concepção fotográfica, sonora e artística do filme. A produção é o processo de gravação em si. É quando toda a equipe contratada se reúne dentro de um set ou local de gravação para realizarem a filmagem. A pós-produção / finalização é o momento em que todo o material que foi captado na gravação é tratado para gerar um conteúdo audiovisual. Bem, é fundamental a compreensão dessas etapas de produção. Agora, nós vamos conhecer as principais funções envolvidas em todo o processo de produção. Uma produção audiovisual é necessariamente coletiva e, portanto, as tarefas devem estar muito claras e os objetivos muito bem definidos.
Existem inúmeras funções e que variam de acordo com o tipo de produção. Entretanto, há certas funções ou departamentos que são básicos. Produção. A produção é responsável por toda a parte de captação de recursos para a realização de uma obra audiovisual. É ela quem planeja e organiza toda a estrutura, estando presente desde a pré-produção até a sua distribuição. Ela tem como missão garantir o bom andamento do projeto. Roteiro. A função de roteiro é responsável por criar ou adaptar histórias para a realização de uma produção audiovisual, seja ela de qualquer tipo, um filme, uma série, uma novela. É essa pessoa que é responsável por escrever o argumento, a escaleta e o roteiro em si, todos esses processos que narramos aqui anteriormente. Direção. A direção é responsável por definir a orientação artística geral do filme. É ela que é responsável pela forma com que o roteiro será adaptado para a linguagem cinematográfica ou audiovisual. Mais adiante, nós vamos conhecer mais especificidades sobre essa função. Fotografia. A direção de fotografia é responsável pela imagem, pela estética de uma obra audiovisual. É a função que precisa ter noção em detalhes do que é enquadramento, movimento, ângulo, saber as regras de iluminação, pois é de fundamental importância saber e conhecer a função de cada elemento da gramática audiovisual. Arte. O departamento de arte cria e executa a concepção artística de um produto audiovisual. É ele que combina diferentes elementos visuais que resultam na estética do projeto. Som. O departamento de som é responsável pela captação e pelo tratamento de todos os sons de uma obra audiovisual. Montagem. A montagem é responsável pela organização, seleção e junção de todo o material que foi captado no momento da filmagem. Bem, agora eu vou falar especificamente da função da direção. A direção é responsável por direcionar, por guiar a maneira, a forma como a história vai ser contada. Eu gosto sempre de utilizar o exemplo da leitura de um livro. Imagine que 5 pessoas leem o mesmo livro. Cada uma dessas pessoas vai interpretar o livro de uma forma, por mais que seja a mesma história. Cada uma vai pensar o cenário de uma forma, o figurino, os sons. O mesmo acontece na produção de audiovisual. Quando chega o momento da direção entrar em ação, ela vai ler, vai analisar e vai interpretar aquele roteiro de uma maneira única, singular. E aí, através de alguns códigos e signos que são característicos da linguagem fílmica, ela vai contar essa história. Que elementos são esses? Enquadramento, plano, ângulo, movimento. Cada um desses elementos causa algum tipo de sensação, de emoção no espectador. E é a função da direção que é responsável por guiar, por trazer todos esses elementos numa narrativa audiovisual. Eu vou apresentar aqui agora para vocês que elementos são esses. Vou trazer os conceitos e vou exemplificar também. O primeiro deles é o enquadramento. A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem audiovisual. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme, em cada momento de sua realização. É também determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado ali, naquela narrativa, dentro daquele filme. Movimentando lentamente a ponta dos dedos das mãos, abrindo os olhos. O segundo elemento é o plano. Um plano é um intervalo que há entre 2 cortes. É conhecido como a menor unidade fílmica.
Existem alguns conceitos para cada plano. Temos o plano geral. É um plano bem aberto. Geralmente, seu objetivo é apresentar o ambiente, o local em que a história está acontecendo. Plano aberto, que é um pouco mais fechado e mais próximo que o plano geral. E o objetivo é enquadrar o personagem mantendo alguns respiros ou espaços em sua volta. A ideia desse plano é dar um pouco mais de ênfase às ações daquela personagem. Plano americano. Os atores são enquadrados do joelho para cima. E a ideia é focar ainda mais naquele personagem, principalmente mãos e cabeça. Plano conjunto. É parecido com o plano americano, porque geralmente irá enquadrar dos joelhos para cima, e como o próprio nome diz, esse enquadramento é feito com mais de uma pessoa em cena. Plano médio. Ainda mais fechado que o plano americano e com respiros. No plano médio, os atores, as personagens são enquadradas da cintura para cima. Normalmente, a ideia é dar ênfase ao que os atores estão falando. Primeiro plano. No primeiro plano, a gente vai fechar ainda mais no rosto dos atores, das personagens. O objetivo é reforçar as expressões de raiva, de medo, de alegria, é trazer a emoção, que contribui para o desenvolvimento da história. Primeiríssimo plano, ou close, que é quando o plano é ainda mais fechado no rosto dos atores, bem mais que o primeiro plano. Aqui, também o objetivo é reforçar a expressão do ator, da personagem, da atriz. Plano detalhe. Esse plano será fechado em um objeto específico, como uma caneca, um livro, uma caneta, ou uma parte do corpo da personagem que pode ser marcante para o desenrolar das cenas. E tem o plano sequência, que é aquele em que a cena acontece sem nenhum corte. Mas é isso, amiga. Se tiver que procurar outro trampo agora com esse cabelo assim, eu bem vou mesmo. Se não tiver, que é o que eu não quero, eu não vou. Mas, tipo, raspar o cabelo não é uma opção, né? Tipo, raspar e parar de usar isso, assim. Tipo, raspar e botar uma peruca. Porque, por exemplo, se fosse igual a gente tava pensando naquele dia, pra você fazer uma entrevista, tem que botar uma peruca, uma maquiagenzinha que te embranqueça. Sim. Tipo, você não pode parecer uma neguinha do morro, não. Fazer um... Qual o nome daquele contorno no nariz? Nossa, pra afinar. Eu já usei, amiga. Ai, amiga, eu também já. Porra, ai, foda. vergonha alheia. Vergonha. Ai, é isso. Tem Botar que uma ser. blusinha meio social, mas não muito sapatão, né? Se dá uma dobradinha, Não, bota tem um que cintinho ter, aqui. Amiga, brinco de pérola, de bolinha Sim, de pérola. e não pode ser sapatona de jeito nenhum, tem que ser feminina. Tem que Passar ser. um gloss, Passar um esmalte rosa. um esmalte rosa. E a unha tem que estar feita. Unha curta, colar de pérola, de bola. Ai, muito feio. Muito Brega. normativinho, assim. Ai, muito brega. Ridículo. Outro elemento é o ângulo. Os ângulos são determinados pela posição da câmera em relação ao objeto filmado. E ele pode ser medido tanto em relação à altura quanto ao lado. Vamos a alguns exemplos. Ângulo normal é quando a câmera está no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Plongé é quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo. Esse tipo de ângulo normalmente é utilizado para trazer uma certa inferioridade, para demonstrar que o personagem está se sentindo acuado ou inferior naquela situação. Contra-plongé é quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. Já aqui, o sentido é ao contrário do plongé. Aqui já traz uma sensação de superioridade, o personagem se sente bem, se sente superior. Zenital é quando a câmera é colocada no alto do cenário, apontando diretamente para baixo. Contra-zenital, a câmera apontada diretamente para cima. Outro elemento é o movimento. Quando há um movimento de câmera, há uma mudança de enquadramento. E existem alguns tipos de movimentos, e cada um deles tem um significado dentro da narrativa. Como, por exemplo, a panorâmica, que é quando a câmera se movimenta sobre o seu eixo para a direita ou para a esquerda. Tem o chicote, que é o mesmo tipo de movimento da panorâmica, só que de uma maneira mais rápida, mais brusca. Normalmente é utilizado em filmes de ação, de terror. Outro movimento é o tilt, quando a câmera se movimenta sobre o seu eixo, para cima ou para baixo. E tem o traveling, quando a câmera é movida sobre um carrinho ou qualquer outro suporte móvel, num eixo horizontal e paralelo ao movimento do objeto.
Esse acompanhamento pode ser lateral ou frontal. Bom dia, meu filho. Tá tudo bem? Tem café na cozinha. Eu vou aproveitar o domingo para adiantar os meus trabalhos. Fumando outra vez, meu filho. Então, é super importante o conhecimento desses conceitos para você realizar a gravação do seu filme, da sua série, enfim, da sua obra audiovisual. Após o processo de filmagem, entra em cena a montagem. Assim como os outros processos, a montagem é fundamental no momento da criação do seu filme. É aqui que você vai ordenar, vai selecionar e vai ajustar todas as imagens e sons que foram captadas lá no momento de gravação. Após o processo de montagem, outros departamentos entram em ação. São departamentos que também fazem parte da etapa de pós-produção, como, por exemplo, a colorimetria, o desenho e mixagem de som, efeitos sonoros, efeitos visuais, através de computação gráfica, diversos elementos que vão agregar no seu produto final. Então, uma vez que a sua obra já está finalizada e você passou por todos os processos, desde o momento que você teve a ideia, veio a escrita do roteiro, depois as etapas de pré-produção, de produção, de pós-produção, chegou o momento da sua obra ser assistida pelo público, ela chegar até o espectador. E essa é a última etapa, que é conhecida como distribuição e divulgação. Chegamos na nossa fase final, e é uma fase super importante, porque tudo que a gente realizou até agora precisa chegar num espectador, precisa chegar num público. E existem diversas maneiras da gente distribuir o nosso produto. Depende da especificidade de cada um. Então, por exemplo, você pode realizar um vídeo que é destinado para o YouTube. Você pode realizar um curta-metragem que vai circular em festivais de cinema. Você pode realizar um longa-metragem que vai ser distribuído nas grandes salas de cinema. Ou você pode fazer uma série de TV que vai ser exibida nas plataformas de streaming, como é a Netflix. Então é super importante a gente dar atenção para esse momento, porque o nosso produto tem que chegar até o espectador. Bem, chegamos ao final da nossa oficina. Aqui eu apresentei alguns conceitos básicos para a realização de uma obra audiovisual. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!